Já de volta e vamos falar agora de política. Na macro-região, fraudes, cassações e novas eleições agitam as cidades. Vereadores investigados, prefeitos com mandatos anulados e cidades inteiras tendo que voltar às urnas. A instabilidade tomou conta da política regional. O levantamento realizado pelo Núcleo de Jornalismo da TV Clube mostra que só no primeiro semestre deste ano, 5 cidades da macro-região apresentaram instabilidade política. O que nós temos aí na macro-região são situações de improbidade administrativa, situações de fraude à cota de gênero e situações de pessoas que tentaram registrar as suas candidaturas e tiveram esse registro barrado pela Justiça Eleitoral. O caso mais recente aconteceu em Cajuru. Um ex-vereador e 3 pessoas foram condenadas pela Justiça por um esquema de corrupção e fraude em contrato do transporte escolar após uma operação da Polícia Civil em 2022. De acordo com o processo judicial, o vereador ainda em exercício na época usou o cargo para exigir que linhas do transporte fossem repassadas para o irmão dele. Todo o esquema contava com a ajuda de outro servidor, fiscal de transportes do município, que recebia propina para não apontar irregularidades e até ceder veículos da prefeitura. As penas variam entre 6 e 13 anos de prisão. A Justiça condenou um partido político de Santa Cruz da Esperança e 2 vereadores podem perder os cargos. Segundo o juiz do caso, o grupo fraudou a cota de gênero nas últimas eleições. Após as investigações, foi constatado que 2 mulheres foram inscritas de maneira fictícia para completar o quadro mínimo de 30% de candidaturas femininas, mas elas não realizaram campanhas políticas e nem demonstraram interesse em concorrer à eleição. Nós estamos falando aí de eleições proporcionais. Então, nós estamos falando de eleição para vereador e para deputado, onde a legislação eleitoral obriga que a chapa seja composta no mínimo de 30% e no máximo de 70% de pessoas de cada gênero. E, portanto, você não pode ter uma chapa de vereadores, por exemplo, exclusivamente masculina ou exclusivamente feminina. Em Guatapará, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cassou a candidatura de Ailton Aparecido da Silva, eleito prefeito de Guatapará nas últimas eleições. Para o TSE, a eleição configuraria um 3º mandato consecutivo, já que o pai de Ailton foi prefeito por 2 mandatos e faleceu 4 meses antes da eleição. Com a decisão, o presidente da Câmara, Francisco Frediano Filho, assumiu interinamente a prefeitura. Novas eleições devem ocorrer ainda este ano. Nós temos na Constituição Federal o artigo 14, parágrafo 7º, que estabelece que os parentes, o cônjuge e os parentes do prefeito, do governador e do presidente ficam inelegíveis no território de jurisdição do titular. E, portanto, o filho de um prefeito não pode buscar ser candidato no município administrado por aquele prefeito. Outra cidade que terá novas eleições é Sales Oliveira. O TSE anulou o pleito que elegeu Fábio Graton para o 2º mandato. Há suspeitas de que irregularidades cometidas em 2013 tenham ocorrido durante a primeira gestão. Uma empresa responsável pela realização de um concurso público foi contratada e houve indícios de favorecimento a aliados políticos e destruição de provas. Em abril, outra ação de improbidade administrativa foi registrada em Taquaritinga. O Ministério Público suspendeu contratos e bloqueou bens de empresários e políticos. O valor estimado é de 38 milhões de reais. A suspeita é que 2 empresas fantasmas alugavam máquinas e caminhões para realizar serviços em veículos da prefeitura. Normalmente se inicia com os alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O vereador vai acompanhar, a população vai acompanhar, dali nasce uma ação de improbidade, nasce uma condenação, o Tribunal de Justiça mantém uma condenação e Brasília acaba mantendo aquela condenação e o político é atingido pela lei da ficha limpa. Apesar de cada cidade apresentar um desfecho parecido, entre novas eleições ou cassação de cargos políticos, nenhum caso foi igual. O fato é que qualquer movimentação política como essas na macro-região traz instabilidades. A sucessão em relação ao prefeito que é cassado vai depender da situação, e eu explico essa dependência. Se você tem um prefeito cassado por conta de prática de ato de improbidade administrativa,
quem é cassado é o prefeito. Em todos os casos, a população teve e tem um papel importante. A cidadania está sendo feita e quando o cidadão vê que a Câmara se omite, o cidadão tem utilizado a chamada ação popular para coarquitar atos lesivos do patrimônio público. O cidadão, através das redes sociais dos novos tempos, está muito vigilante quanto ao exercício da democracia. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, em gestão pública, nos atende aqui gentilmente no nosso canal digital da Clube. Oi, Rafael, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Gostaria de começar o nosso bate-papo entendendo, na sua visão, as consequências quando nós temos prefeitos cassados. Rafael, ótima tarde. Ótima tarde, André. Uma excelente tarde a todos que nos assistem aqui pelo canal digital da Clube. A principal consequência para o político é perder o poder. Então, se você está no cargo e acaba tendo um registro de candidatura cassado, ele perde o poder de ser prefeito imediatamente. Ou seja, todo o investimento que foi feito em campanha, toda a mobilização daquele grupo político acaba dando em nada, que foi o que aconteceu na cidade da região aqui. Agora, tem outros casos específicos, que você tem uma consequência ainda para as próximas eleições. Foi uma fraude, foi uma ação de improbidade, então cada uma dessas ações vão ter novos desdobramentos. Mas o que é importante, o que o político precisa estar atento é que ele pode perder todo um legado da sua carreira por causa de um ato não pensado, por causa de um ato não planejado, por não ter uma assessoria adequada. Então é importante os prefeitos eleitos ficarem vigilantes e muito atentos ao que estão fazendo ao longo do mandato. É importante destacar aqui também o trabalho das autoridades que acabam aí investigando, apurando e caçando chapas de políticos que cometem fraudes eleitorais. Com certeza, André. Nesse caso, andou muito bem o Ministério Público Eleitoral fazendo esse trabalho de controle externo. E é importante destacar também que o próprio órgão público ele tem o controle interno, que ele tem essa capacidade de poder fazer o monitoramento das contas públicas e ser um aliado, inclusive, do prefeito municipal que está querendo fazer uma boa gestão. Ele pode ser uma grande ferramenta de evitar o erro, prevenindo principalmente atitudes dolosas. Então, você vai estar sempre alertando o prefeito municipal. Como isso é possível? Com a utilização de tecnologia, monitorando pagamento por pagamento. Esses políticos, Rafael, precisam entender que fatos e irregularidades cometidas hoje pode significar a inegibilidade desse político lá na frente. Sim, André, a gente tem exemplos do passado e exemplos atuais, que com um ato de improbidade, com um ato de malversação do dinheiro público, saíram até mesmo do cenário político. Então, quem ainda tem aquela velha ideia de que vai fazer o que quiser na gestão pública e não vai dar em nada, pode pôr a barba de molho. E a gente alerta os prefeitos municipais que o poder não é eterno. E quando você está ocupando um cargo com poder, muitas das vezes eles estão cegados até pelos assessores próximos, achando que eles vão ficar eternamente tendo aquela caneta na mão. Ora, é importante seguir a lei, e seguir a lei à risca, porque uma hora o pêndulo está de um lado, outra hora ele está de outro. Rafael dos Anjos, especialista em gestão pública, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui com a gente, Rafael. Um abraço, desde já, bom fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço, André, uma excelente tarde a todos. Grande abraço, Rafael, até mais.